Fala, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Básico Bem Feito. Para quem está chegando agora nessa nave espacial, o Básico Bem Feito, ele começou simplesmente com a marca do Básico Bem Feito, se tornou um podcast. E a ideia do nosso podcast é trazer cada vez mais pessoas que já performaram, já chegaram lá e têm resultado. Eu falo que se tem uma coisa que as pessoas respeitam é resultado. Você pode ser bonito, você pode falar bem, você pode ser um cara legal, mas se você não tiver resultado, as pessoas não vão parar para te ouvir. E para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Mortari, sou sócio e diretor do O Novo Imobiliário, a terceira maior imobiliária do Brasil. Quero mandar um abraço para o meu sócio maravilhoso, CEO Guilherme Martins, com o seu livro Alegria, Alegria, olha só. E esse livro aqui ele tá cheio de post-it, porque nós temos uma leitora que marca as partes principais, nós vamos falar sobre isso, ela está aqui comigo e ela escreveu livros também. Olha só, para você que ainda não comercializou esse livro, sensacional, fala exatamente do 0 ao milhão. O cara que aqui ele tá segurando galinha, bicho, vocês estão vendo isso aqui, ó? O homem tá segurando uma galinha e hoje é um dos maiores empresários do Brasil. Coisa linda, hein, Guizão? Um abraço para você, um abraço para a família, um abraço para Pilar, um abraço para todo mundo do Novo Imobiliário, a todos os nossos corretores, ao nosso time. E vamos lá, vamos começar esse podcast de hoje. Nós temos uma convidada muito especial, que vocês já viram o rosto dela por aqui. E sempre é bom falar com um campeão, né? Com campeões. E esses campeões sempre são muito bem-vindos. E hoje a gente entendeu que merecia um momento um pouco mais íntimo, vamos falar assim, Rogério, que para conhecer a outra face de Rogério, né? O último podcast que nós fizemos, nós temos um quadro dentro do podcast. Precisamos dar um nome para esse quadro, Will. Precisamos dar um nome. Que esse quadro é o quadro dos campeões. Já tem o nome. Olha aí, ó, o quadro dos campeões. Que é o quadro que traz o campeão do ranking geral de vendas do Novo Imobiliário. Então, uma vez por mês, nós trazemos o campeão do mês para falar. E ontem nós estávamos com a Cindy, que é a sua sister, que fez um podcast incrível com a gente. E hoje nós estamos aqui de novo, então seja muito, muito, muito bem-vinda, Rogéria. É uma honra ter você aqui no Básico Bem Feito. Boa noite, Gui. É um prazer enorme estar aqui com você. Eu me sinto muito lisonjeada de poder participar desse momento, que para mim é um momento muito especial. Muito obrigado pela sua presença. Sinta-se à vontade, tira aquela capa do nervosismo, que hoje vai ser um bate-papo muito legal. E vamos começar, né? Vamos direto ao ponto para as pessoas que não te conhecem ainda, né, Rogério? Eu falo que eu tenho muito orgulho da sua história, nós vamos falar sobre isso bastante. Você é o reflexo e sinônimo de disciplina e obediência dentro da nossa empresa. Números fantásticos, VGV extraordinário, e as pessoas vão conhecer hoje o seu lado. Então, vamos começar? Vamos nessa? Vamos lá? Rogéria, vamos lá. Então me fala aí o que tem, quem está por trás dessa corretora de sucesso, a mulher que vem vendendo milhões e milhões todos os meses, faturando altíssimos dígitos de salário. Quem tem por trás? Você veio de São Paulo, né? Conta um pouquinho quem é você e de onde você veio e quem está por trás dessa faceta. Bom, Gui, eu nasci em São Paulo, né? Eu nasci no Tucuruvi, bem no centro de São Paulo, Zona Norte. E eu passei 17 anos ali na Zona Norte, tenho amigos ali naquela região até hoje. Eu morava num lugar muito simples, minha família é muito humilde. Quando os meus pais vieram para São Paulo, meu pai era um grande artista, musicista, escritor, uma pessoa muito sonhadora, e ele veio com uma promessa para São Paulo de que ele ia participar de um programa no programa do Silvio Santos. E aí ele e minha mãe venderam tudo que eles tinham no Paraná e vieram para São Paulo atrás desse sonho. E aí, quando chegou aqui em São Paulo, meus pais receberam a informação que meu pai não ia cantar ali no programa do Silvio Santos. E aí foi aquele momento de frustração e eles tiveram que se reorganizar. Então, eu tenho 11 irmãos e eu sou a 10ª filha. Eu tenho 2 irmãos mais novos que eu. E eu posso dizer assim que tudo que eu vou compartilhar contigo aqui é só uma fração de tudo que a minha família viveu, porque eu, como sou uma das irmãs mais novas, com certeza eu sou a pessoa que menos vivi a escassez, mas a gente passou muita dificuldade aqui em São Paulo. Minha mãe trabalhou em casa de família, passamos por dificuldades assim bem complexas,
mas minha mãe é uma pessoa de muita fé, e eu acho que esse é o legado que ela deixou para a gente. E graças a Deus, todos os meus irmãos hoje têm saúde, cada um está trabalhando. Então, assim, eu cresci em São Paulo e eu costumo falar que eu fui salva pela educação. Porque como minha mãe chegou em São Paulo com essa ideia de ajudar meu pai a seguir com esse sonho dele, que era ser músico, né? Então, minha mãe começou a trabalhar manhã, tarde e noite. Ela não tinha muito tempo para cuidar da gente. E naquela época, estar numa escola pública era algo muito diferente do que é hoje. Então, as diretoras da escola elas iam lá bater na nossa porta, porque às vezes a gente não ia para a escola, não tinha ninguém para cuidar da gente, ninguém para orientar, e às vezes a gente não chegava até a escola. E eu tive excelentes professoras ali na Zona Norte que batiam lá na nossa porta, porque a gente não tinha aparecido na escola. E eu sempre falo que eu fui salva pela educação, porque ali eu despertei aquele gosto pelo estudo, o desejo por aprender. E aí, quando eu estava com 17 anos, minha mãe já não tinha mais condição de manter aquela vida de São Paulo, porque a Zona Norte era um bairro relativamente bom naquela época. E aí nós migramos para um outro município, que é o município de Francisco Morato, que é uma cidade da Grande São Paulo. Mas eu acho que eu só tenho que agradecer por tudo que eu já passei nessa vida e por eu estar assim vivendo hoje o que eu chamo e que vocês chamam aqui na nossa empresa de o extraordinário. Então, eu acho que tudo que a gente passa na vida tem uma razão de ser. Então, Eu sempre falo que você não escolhe aonde você nasce, quem são seus pais, e você não tem culpa da infância que você teve ou das dificuldades que você enfrentou. Mas a escolha de quem você vai se tornar é tuas escolhas. São as ações que você vão praticar todos os dias para chegar onde você quer. Então eu vejo muito isso, Rogério, das pessoas pelo menos a grande maioria, tá, das pessoas que eu conheço de sucesso tiveram uma infância difícil, tiveram uma jornada difícil, tiveram uma caminhada difícil até o determinado ponto que elas olharam para dentro de si e falaram, bom, eu não comando o que aconteceu para trás, mas eu comando o que vai acontecer para frente. Vou tomar as rédeas da minha vida, vou seguir na direção daquilo que eu acredito e mudaram de vida realmente, né? Porque a mudança de vida ela é uma decisão, né? Não é uma escolha de... desculpa, a mudança de vida é uma decisão. Ela não é só simplesmente a vontade, a escolha de você querer fazer alguma coisa. Entre o querer e realmente fazer são duas coisas muito distintas. E deixa eu fazer uma pergunta. Você estava falando do teu pai, da sua mãe. Você, antes de entrar no novo mobiliário, você tentou empreender para o ramo da educação, isso, né? Teve alguém que te influenciou na sua família para que você fosse para o lado do empreendedorismo? Ou você começou a empreender por necessidade? De onde que surgiu essa vontade de empreender? como eu venho de uma família muito simples, eu trabalhei a minha vida inteira como CLT. Então, eu tenho 27 anos aí de experiência e eu nunca tinha pensado, cogitado na hipótese sobre empreender. Eu decidi empreender por uma questão de senso de justiça. Eu trabalhava numa grande universidade, onde a universidade fechou e deixou alguns alunos sem diploma. E eu cheguei em casa muito angustiada e queria tentar resolver esse problema. E meu esposo falou para mim, Rogéria, como que faz para resolver o problema desses alunos que ficaram sem diploma? Eu falei, só tem um jeito de resolver esse problema, abrindo uma faculdade. Ele falou, então vamos pesquisar como que faz para fazer isso. E naquela semana mesmo, eu comprei uma passagem para Brasília e eu fui até o MEC e descobri como fazia isso. Então, até aquele momento, eu nunca tinha pensado em empreender. Porque quando você vem de uma família muito simples e humilde, o que mais importa, o que mais conta para você, como minha mãe falava, era mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Depois eu vi que esse tema era discutível, mas até aquele momento eu achava que era melhor eu garantir aquele emprego com aquele salário pequeno, que às vezes não pagava as contas, mas que era uma garantia. E aí eu fui empreender por causa desse senso de justiça. Eu não queria que aquelas pessoas que eu tinha, de alguma forma, orientado, que eu já tinha lecionado para eles, ficassem sem o diploma. E aí eu me joguei na área do empreendedorismo. E aí eu fui administrando essa faculdade, sem ter experiência na área de gestão, mas eu consegui, com muitas parcerias, com muito apoio, com muita ajuda, permanecer nesse projeto por um período. Muito legal. Eu sempre falo que se você quer ter uma vida fora da média, você tem que agir fora do padrão. Você tem que sair fora da manada. Se está todo mundo fazendo alguma coisa, preste atenção que talvez esse não seja o caminho. E você falando isso fica muito claro.
a sua família, as pessoas que conviviam te davam a direção para você seguir por um caminho e você começou a refletir se esse era o melhor caminho a seguir, né? E me fala aí, Rogério, teve algum momento da sua vida que você teve que lutar contra o seu eu interior, ser forte mesmo, falar assim, cara, tá tudo desmoronando, mas eu tenho que peitar o mundo, eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Teve algum momento que você lembra da sua infância, enfim, da sua juventude, algo parecido com isso? Eu tive alguns momentos. Na minha infância, como eu te comentei, como nós passamos por muita dificuldade, eu sempre ouvi os relatos dos meus irmãos, né, que às vezes trabalhavam ali na feira, e se meus irmãos não conseguissem um trabalho na feira, a gente não tinha o alimento da semana em casa. Então, esse foi um momento que eu percebi que eu não podia mais simplesmente ir para a escola estudar, eu precisava trabalhar. Então, dali em diante, dos meus 14 anos em diante, eu já sabia que eu tinha que fazer alguma coisa diferente para poder dar suporte para minha família. Então, eu comecei a estudar em um período e trabalhava nos outros 2 períodos. E nesse momento eu percebi que não adiantava eu ficar descontente com a vida que eu levava, eu precisava seguir por algum rumo. Como eu vivia numa região de muita violência, prostituição, drogas, os meus irmãos mais velhos tinham muitas preocupações, né, conosco. Então, sempre eu tive esse foco da minha cunhada, do meu irmão Rogério, vai estudar, porque a gente entendia que, em busca do estudo da realidade que a gente tinha surgido, era a melhor solução para eu não cair nem nas drogas, nem na prostituição e nem em outros segmentos. Então, eu sabia que eu tinha que estudar, porque era uma exigência que a minha família nos impunha, mas eu precisava buscar um algo mais. E aí, nesse momento, eu resolvi começar a trabalhar. Que legal, muito bom. A tua história ela é muito boa. Eu tô ansioso para chegar na parte que você escreveu o livro que eu descobri hoje. Muito legal, Rogério. E me responde uma outra coisa. Você sempre sonhou grande? Você sempre teve vontade de empreender? Você sempre olhava o mundo e falava assim, eu vou dominar o mundo? Ou como que você olhava o mundo de Rogéria, lá na tua cidade de São Paulo? Quando que você começou? Onde foi o estralo, assim, que você falou, cara, eu sou maior que isso aqui. Eu preciso. Meu sonho é maior do que a da realidade onde que eu vivo. A primeira vez que eu desejei alguma coisa foi quando eu já estava, no ano de 2015, quando eu já estava prestes a dar entrada nesse projeto da faculdade. Até então, eu não tinha grandes sonhos, porque pensa, Gui, uma família que nós passamos por quase 6 meses comendo banana verde, quando a biomassa não era famosa ainda. Então, nós morávamos num cortiço na Zona Norte, era um corredor que tinha mais ou menos umas 9, 10 casas. E e aí, no fundo da nossa casa, tinha uns pés de bananeira que nos salvaram por um grande tempo. Então, a pessoa que cresce comendo a banana verde, às vezes na manhã, na tarde, à noite, quando não tinha alguém, algum irmão que tivesse trabalhado na feira, não tinha um alimento organizado para a gente. Então, você não cria muitas expectativas. Você espera o mínimo, porque o mínimo já é muita coisa. Então, quando eu, com 18 anos, eu passei no meu primeiro concurso público, e eu ganhava ali em torno de o que hoje seria uns R$ 1.500, R$ 1.600, isso já era ouro, porque nós não tínhamos essa condição, né? Para você ter ideia, depois que eu me formei, depois que eu fiz faculdade, que eu fui trabalhar dentro de universidade, vários irmãos bem mais velhos que eu puderam ter oportunidade de estudar. Então, tem a minha irmã Cristina, que hoje ela já tem mais de 60 anos, ela foi fazer faculdade comigo, quando eu já era coordenadora de faculdade. A minha irmã Jaqueline, que também não tinha tido a oportunidade de fazer faculdade. Então, tenho vários irmãos que foram sonhar e pensar em estudar, que era um desejo de muitos, quando eles já tinham mais de 50 anos de idade. Então, eu não tinha grandes expectativas, eu já era muito feliz com o que eu tinha, porque nós vemos de uma situação de muita escassez, meu pai com esse sonho ardente, né, de se tornar um músico, coisa que ele não conseguiu realizar, isso acabou trazendo muita frustração para ele. Ele acabou se envolvendo com dependência química, ele se tornou um alcoólatra, e hoje eu entendo que ele fez o máximo que ele pôde, mas as frustrações que ele encontrou de ter abandonado a vida dele toda, porque eles viviam muito bem, eles tinham terra, minha mãe tinha porco, tinha galinha, eles tinham uma vida boa. E eles venderam tudo aquilo pelo sonho de vir lá, ali no Silvio Santos e ter uma oportunidade dele levar, né, aquela música, aquela poesia. E aí, quando ele viu isso tudo se rompendo, ele não conseguiu lidar. Pensa você ter 12 filhos, Gui, você que vai ter a sua primeira
Pensa você ter 12 filhos numa cidade que você não conhece, numa cidade que pulsa, que é trabalho, que é correria. Então, para ele não conseguiu administrar isso. Então, a gente não foi estimulado. Eu acho que é por isso que eu sou apaixonada pela educação, porque a educação ela é um caminho que você consegue estimular, você consegue levar e despertar o desejo das pessoas de sonhar. E nós não tínhamos esse desejo, porque não tinha ninguém ali se preocupando com isso, porque a minha mãe estava preocupada em colocar pelo menos uma comida mínima na nossa mesa. Então, eu não tinha essas grandes expectativas, mas quando eu comecei a dar aula em faculdades, eu percebi que eu era muito apaixonada pelo que eu fazia, eu acho que porque eu já tinha esse desejo no coração de tentar levar pelo menos 5% do que eu já tinha ganhado, porque assim, eu consegui estudar na USP, sendo que em casa a gente não tinha livro. A gente não sabia o que era uma bolacha recheada. Eu nunca tive um tênis novo antes de eu me casar. O meu primeiro tênis novo eu fui comprar com meu esposo, quando eu já estava casada. Então, a gente já tinha se acostumado a usar. Quando alguém jogava Havaianas fora, no lixo, a minha mãe ela pregava, colocava um preguinho, e era esse o calçado que a gente ia para a escola. E aí os meus irmãos contam que quando conseguiram ter um quichute, era tipo o que fosse hoje um Nike, né? Então, tem coisas que eu nem lembro, Gui, porque eu acho que o nosso cérebro é muito sábio, né? E quando você passa por muitas perdas, muitos traumas, o cérebro ele se encarrega de fazer um bloqueio ali. E só depois que eu fiz o método CIS que eu fui entender aquelas crenças, por que eu não tinha tantas memórias de infância. Então, eu não tinha essas expectativas todas. Mas quando eu comecei a dar aula na universidade, e as pessoas começaram a me elogiar, falaram, nossa, você é muito boa, você é boa no que você faz, olha, você tem um dom, você é muito boa. Quando eu comecei a ouvir isso, eu pensei que talvez não fosse justo trabalhar tanto para receber R$ 3.000, porque, penso, eu já tinha feito mestrado, eu não sabia o valor que eu tinha, e eu era diretora, coordenadora de uma universidade, eu ganhava R$ 3.500 em São Paulo. E se eu falasse que eu não queria aquela vaga, outra pessoa ia sentar na minha cadeira. Então, eu não pensava assim, olha, vou lá e vou exigir, eu vou brigar para ter um salário melhor. Porque eu achava que aquilo já estava muito bom. E aí eu comecei a pensar que, poxa, eu estou estudando tanto, eu me dedico tanto, eu me empenho tanto, não é possível que não tenham algo melhor. Uma coisa que eu nunca perdi foi a fé em Deus. Então, assim, eu continuei trabalhando. Nos cenários positivos, nos negativos, eu continuei trabalhando. Mas ali eu pensei, poxa, e se eu abrisse um instituto? E se eu começasse a fazer palestras, já que as pessoas falam que eu sou tão boa? E aí, quando deu esse problema na faculdade, eu falei, eu vou lá descobrir como é que faz para fazer uma faculdade. E fiz essa loucura que você já sabe, que foi abrir a minha própria faculdade com 7 cartões de crédito, sem dinheiro. Graças a Deus, como eu nunca tinha tido, eu não tinha nem cartão, não tinha limite de crédito. Então, quando a primeira vez que eu fui nesses bancos todos pedindo o limite, todo mundo, graças a Deus, me abriu os limites todos. Eu não sabia quais as consequências que eu ia sofrer depois, mas eu consegui o dinheiro para abrir. E, graças a Deus, eu acho que, assim, às vezes eu não tinha dinheiro, mas eu tinha muitos parceiros. E eu tive muita ajuda. Então, vários amigos que estudaram comigo na USP deram aula voluntariamente nesse projeto, ajudaram, porque sabiam que eu tinha esse desejo de devolver, ou que, pelo menos, eu pudesse possibilitar para outras pessoas sonharem com uma vida diferente de você ter que andar na rua atravessando por corpos de pessoas que foram jogadas ali, que ninguém nem sabe de onde vieram aquelas pessoas, ou você ter que andar numa rua onde você sai da escola num ponto e no outro a pessoa está te oferecendo droga ou te oferecendo um caminho mais curto. Então, eu passei por tudo isso e hoje eu só sou grata, porque eu acho que a minha mãe sempre foi uma pessoa muito religiosa e eu, graças a Deus, nunca cogitei de usar uma droga, de consumir uma bebida alcoólica, mas não foi assim com todos os meus irmãos. Você estava falando sobre a sua história, eu estava aqui passando um filme na minha cabeça. Falou sobre que algumas pessoas falavam que você tem o dom. Só acredito que o dom, na verdade, ele não existe. O que existe é a repetição de hábitos feitos diariamente, que você vai ficar tão boa que parece que você tem o dom. Mas o dom sem a prática e o treino não serve de nada, ele não é dom. Concordo plenamente. Hoje, na época, eu não sabia disso. Bom, muito bom. Aí agora nós Eu vamos... treinei incessantemente, né? E eu fiz isso por muitos anos. Então, hoje, eu acredito muito que a gente se torna aquilo que a gente faz todos os dias, não aquilo que a gente fala. Porque não importa o que a gente diga, o que a gente expressa, o que importa é o que você faz todo dia.
E como eu me dediquei, mesmo na minha limitação, porque eu sou, de longe, eu não era a melhor pessoa, eu não era a melhor aluna da minha sala. Quando eu comecei a estudar na USP, as pessoas já falavam inglês, francês e mais algum idioma, e eu era a pessoa que eu não tinha o carro para chegar dentro da USP, que eu tinha que pegar, às vezes, 4 conduções para ir, 4 para voltar. Às vezes não tinha o dinheiro da condução, pulava a catraca do metrô ou do trem, eu passava por baixo, porque eu era isso, eu não chegava lá. Até eu conseguir a minha primeira bolsa, eu fiz muitas coisas, eu fiz Muito bom. maluquice para chegar lá. E aí o que eu percebi? Que de tanto que eu repeti aquilo, eu me tornei melhor do que algumas pessoas que tinham nascido numa família mais privilegiada e que tinham crescido no meio dos livros, mas talvez elas não tivessem se dedicado e nem tivessem sido tão constantes como eu, porque eu estudava manhã, tarde e noite para ser uma boa professora, porque eu queria de verdade ser um terço do que aqueles professores que batiam lá na nossa porta, levava a cesta básica para minha mãe, ia lá brigar com a minha família, por que, que a gente não estava Muito dentro da bom. escola. E eu falei, poxa, se eu cheguei até aqui, eu tenho que ajudar, né? Eu falo que você só alcança o extraordinário depois que você repete o simples milhares de vezes diariamente. Aí você alcança o extraordinário, aí você vive a excelência. Não existe, eu não conheço ninguém que hoje vive o extraordinário, que é diferente, falam que tem o dom, que não treinou muito. E o treino é repetir a mesma coisa todos os dias. É uma sequência de repetição diariamente. Fazer aquilo que às vezes, muitas vezes não faz sentido, mas que a gente tem um propósito maior. E eu não conheço nenhuma história, de verdade mesmo, já não conheço nenhuma história de ninguém que sentou aqui comigo, ou pessoas que eu conheci ao decorrer da vida, que falou, cara, eu virei, sei lá, eu virei o principal batedor de falta do meu time, porque eu nasci com o dom, e treinar de vez em quando. Ninguém. Se o cara quer virar, eu falei sobre isso hoje em uma das nossas unidades, a gente estava fazendo ação de vendas, eu falei, a gente só fica bom naquilo que a gente treina todos os dias. Você quer ficar bom, você quer ser referência naquilo que você faz, treina todos os dias. Se você tem dificuldade com comunicação, treina ligação todo dia, pega a lista fria e desossa, faz 200 ligações por dia. Erra com aquele que você não conhece até você ficar bom para fazer a ligação para aquele que você conhece. Se você tem dificuldade em, sei lá, em matemática, estuda matemática, faz conta o dia inteiro. Se você tem dificuldade em qualquer área da sua vida, estude. Estude até você ficar bom. Não tem segredo. Então, o teu dom, ele só veio a partir do momento que ele foi praticado todos os dias. Sim. Legal isso, não? O dom, olha só que legal. O dom é que você ficou bom no seu dom depois de praticar aquilo todos os dias. Sim, Né? porque hoje a gente sabe, né, que com a neurociência, hoje a gente tem acesso a essa informação, que as habilidades, elas podem ser desenvolvidas. Você pode não se sentir à vontade frente às câmeras, mas se você desenvolver essa habilidade, você pode aperfeiçoar. E eu sou a prova viva disso, porque eu era uma pessoa que eu não falava, eu não me comunicava. Se eu apanhava na escola, eu chegava muda e não falava nada. E sempre a minha irmã mais velha que eu, ela ia lá e batia nas meninas, ia lá me defender, porque só a Sim. expressão do meu rosto já dizia que tinha passado por alguma Que deu ruim no dificuldade. colégio. E a primeira sala de aula que eu entrei na minha vida, quando eu entrei na sala de aula para ministrar aula, quando eu fui dar bom dia e boa tarde para os alunos, travou. E eu não conseguia falar. E eu tinha planejado aquela aula. E ali eu saí da sala de aula correndo assim com medo na escola e querendo já chorar, né? E aí a diretora da escola falou assim para mim: "Você tem vontade de ser professora?" Eu falei para ela: "Meu sonho é ser professora." Ela falou: "Então volta lá naquela sala de aula que você não quis falar e se apresente e faça a melhor aula que você puder, porque se você não voltar lá hoje e não treinar, você não vai ficar boa." E aí eu voltei meio com medo, gaguejei muito, mas eu venci. E aí depois, diariamente, fazendo, sempre, preparando as aulas, lendo. Então, assim, eu era uma pessoa muito esforçada, enquanto eu tinha colegas que tinham domínio da oratória, sabiam se comunicar muito bem, não tinham medo de falar em público. Mas o que eu fiz? O básico bem feito, sem saber que era o básico bem feito, porque eu não te conhecia ainda, né? Mas eu tentei persistir, me dedicar. E aí as pessoas começaram a falar: "Poxa, você é uma excelente professora, você é muito dedicada, você tem o dom." Mas, na verdade, eu era uma pessoa muito esforçada, com muita dificuldade,
mas que eu queria o melhor para minha Você, família, né? você, você basicamente, você não, né? Todas as pessoas só se tornam excelentes naquilo que fazem com repetição. Quando você começou a ministrar a aula, eu tenho certeza que suas aulas não eram as melhores do mundo. Quando você começou Longe a dar disso. treinamento, não eram os melhores do mundo. Mas você foi ficando bom no caminho. E aí tá mais uma dica e um segredo do sucesso. Que o negócio é você fazer com as armas que você tem. E aí você vai ficando bom no caminho, você vai aprendendo, vai treinando, vai ajustando os parafusos, vai olhando aquilo que você precisa se aperfeiçoar. E de tanto você fazer, tu vai ficar bom, não tem como. E deixa eu fazer uma outra pergunta, Rogério. Depois da hora que você foi empreender como dona de uma faculdade, o que você mais gostava dentro como empreendedora, não como professora? Qual que era a tua maior aptidão dentro da tua faculdade, ou o que acendia teu coração de fazer? Eu acho que o que eu mais me realizei dentro dessa faculdade foi o poder que a gente tem de transformar a vida de uma pessoa e automaticamente interferir no legado daquela família. Porque cada aluno que a gente formou ali, então assim, a gente tinha alunos que estavam em situação de rua, que nós conseguimos uma bolsa para esse aluno começou a estudar conosco. E essa pessoa depois conseguiu uma vaga de estágio para ganhar um salário mínimo, mas ela saiu da condição de situação de rua e se tornou uma pessoa melhor. Ou alunos, por exemplo, que vinham de uma família que ele era a primeira pessoa, como eu, a primeira pessoa na família a iniciar a faculdade, e depois outras pessoas daquela família começaram a estudar conosco. Ou pessoas que foram aprovadas num concurso público, ou, por exemplo, a Elaine e a Claudevalda, que são duas pessoas que, uma delas, a Claudevalda, ainda trabalha comigo hoje, pessoas que estudaram comigo. A Elaine depois, hoje, ela é a dirigente, né? Ela trabalha, é um braço direito lá do prefeito. A Claudevalda, ela é supervisora hoje. Então, pessoas que conseguiram se melhorar enquanto pessoa. Então, eu acho que o que eu mais amei, assim, na área do empreendedorismo é você não ter rotina, porque a vida do empreendedor, ela não tem uma rotina, né? Então, tinha dia que eu estava ajudando no comercial, tinha dia que eu estava ajudando no marketing, tinha dia que eu estava captando pessoas para poder estudar ou encantando pessoas para um empresário, um empreendedor que pudesse adotar. A gente tinha um slogan lá que era adote um aluno. Então, às vezes eu pedia para um amigo meu, adota 3 alunos para mim. Se você pagar 3 mensalidades aqui de R$ 150, você vai me ajudar pagar lá a nossa operação. Então, a gente tinha essa campanha de adotar um aluno. Então, muitos amigos foram adotando alunos. Às vezes, a gente podia escolher, e quando a gente podia escolher, eu pegava essas pessoas em vulnerabilidade, porque um dia eu também fui acolhida desse ambiente. E quando o empresário falava, não, ó, eu vou adotar 5 alunos, mas eu quero que sejam meus funcionários. A gente acolhia essa pessoa e tentava, de algum modo, impactar aquela pessoa para aquele empresário falar assim, poxa, olha, vocês trouxeram a Amanda para estudar aqui com a gente e ela está com uma postura melhor, ela está mais cuidadosa, não está chegando descabelada, passou a camiseta, está tomando banho, as coisas básicas, sabe? Não está mais atrasando no horário. E aí, quando o empresário via que a gente tinha ocasionado uma pequena mudança, ele resolvia adotar mais pessoas ou compartilhava um outro empresário que pudesse adotar também. E isso é muito interessante, Rogério, que eu falo que quando as pessoas entenderem genuinamente a mudança que acontece na nossa vida, quando a gente começa a transformar as vidas das outras pessoas, quando nós somos instrumento de auxílio na vida das outras pessoas, transformar as pessoas em seres humanos melhores, profissionais melhores, aí a gente fala da excelência mesmo, de viver o extraordinário. Viver o extraordinário para mim é isso, poder promover através do meu trabalho, da minha pessoa, ser instrumento na vida de outras pessoas. Tirar um cara de uma zona de desconforto total, uma zona de, sei lá, o cara tá mal financeiramente, mal na família dele, mal em todos os aspectos, e a gente pegar esse cara pela mão, transformar a vida dele financeira, transformar a vida dele pessoal, transformar a vida dele profissional. Eu falo que o caminho mais rápido para o sucesso é o transbordo na vida das pessoas. E principalmente na vida daquelas pessoas que não podem te devolver nada, não pode te dar nada em troca. Quando você transborda na vida das pessoas que não têm absolutamente nada para te dar em troca, eu falo que o retorno do mundo de Deus ele vem em dobro, ele vem em triplo.
E as pessoas são muito focadas no ser eu. Eu tenho que ficar bem, eu tenho que ter minha vida transformada. Claro, bem importante que eu vou falar para vocês. Você só consegue estender a mão e ajudar alguma outra pessoa quando você está bem. Eu vejo pessoas que falam, vou ajudar um amigo meu, mas você ainda não está bem financeiramente, cara, não faça isso. Porque daí vão ser duas pessoas com problema. Então, depois que você viver o teu processo, aí você pode viver o teu propósito. Claro que ninguém tem tão pouco ao ponto de não conseguir ajudar ninguém, e ninguém tem tanto que também não pode ser ajudado. Mas a ajuda, o auxílio, a estender a mão para outras pessoas exige sabedoria também. Não adianta você querer ajudar uma pessoa que está mal emocionalmente se você também está mal emocionalmente. Não adianta você querer dar um conselho de empreendedorismo para uma pessoa, sendo que você quebrou a tua empresa não foi para frente. E a gente vive muito esse mundo hoje também, não? Trazendo uma outra pauta, um outro olhar. Milhares de pessoas hoje te ensinam a fazer coisas que elas nunca fizeram, mas elas estão dizendo que elas sabem fazer. Hoje a gente vive o mundo dos gurus de Instagram, os mentores de palco, gestores, líderes de feed de Instagram, que nunca empreenderam, nunca tiveram CNPJ e estão falando para você como empreender. Arrasta para cima que eu vou ensinar você a liderar a sua equipe. Você fala, meu filho, quantas pessoas você liderou, quantas vidas você impactou, quantos CNPJ você fez crescer do zero. Então hoje a gente vive num mundo muito de fantasia, de atrás da cortina e aproveitando isso, esse gancho que eu estou trazendo aqui junto, eu vejo a tua evolução ontem com a Cindy também, de como faz a diferença você caminhar ao lado das pessoas que já chegaram lá, né, Rogéria? Com certeza. De te dar a direção e você... eu falo que andar ao lado das pessoas corretas, ela distorce o teu tempo de vitória. É muito legal isso, porque se você andar com as pessoas certas, o teu tempo de vitória, ele encurta, ele diminui, claro que em cima do teu esforço. E hoje falta muito isso, né, Rogério? De pessoas que realmente fizeram, chegaram lá e estendem a mão. Então, quando eu vejo a atitude que você fala, que vocês estavam lá dentro da faculdade, você com o teu nível de cognitivo totalmente diferente, com uma percepção de mundo diferente, falando, bem aqui, adota esses alunos que você vai transformar a vida, não o profissional. Isso é muito legal. E hoje, com certeza, com toda a certeza do mundo, você está colhendo esses frutos porque você transbordou muito. Às vezes a gente se pergunta, nossa, parece que a nossa vida mudou do dia para a noite, mas é que a tua batalha ela já vem sendo alcançada há muito tempo. E aí, trazendo ao âmbito da faculdade ainda, que você me deu a liberdade de falar sobre esse assunto, eu te pedi, porque é muito bonito quando a gente só fala coisas bonitas, né, Rogério? Vencemos, construímos, vendemos. Você passou por uma fase muito ruim financeira com a faculdade, né? Podemos falar que você acabou quebrando financeiramente, né? Como que foi essa situação e o que você tirou de aprendizado com isso? Eu acho que foi uma situação, foi consequência da minha falta de preparo, né, para administrar uma empresa, porque hoje eu vejo que para você abrir uma empresa, você precisa se munir de muitos fatores, você precisa ter se preparado e você precisa ter um plano de negócios acertados. E quando eu comecei, eu não planejei, porque, como eu te comentei, eu não pretendia abrir, eu não sonhava, eu quero ter uma faculdade, para mim ter uma faculdade vai ser uma coisa legal. Como o meu senso de justiça ele foi muito grande e eu me encaixo exatamente no que você está falando, eu não tinha condições hoje, analisando, de contribuir na vida daquelas pessoas. Graças a Deus que Deus, né? Para quem acredita em Deus, sempre você tem algo que é soberano que pode te guiar. Eu acredito que eu fui muito guiada por Deus e apareceram muitos anjos ali no meu percurso. Com todas as dificuldades que eu vivi, eu fui muito ajudada. Mas foi uma sensação de impotência muito grande, porque eu não tinha condições de fazer a gestão, eu não tinha fluxo de caixa, a gente não tinha aporte financeiro. Então, se 60% dos alunos não pagasse a sua mensalidade, que a gente colocava ali um valor simbólico de 150 a 180 reais, a gente não conseguiria tocar a operação. E, milagrosamente, eu consegui levar esse projeto ainda por anos, milagrosamente, com certeza Deus e outras pessoas auxiliando.
Mas, conforme você vai se percebendo que você não está conseguindo operar a gestão, é algo que te frustra muito. E eu fui me endividando, eu fui fazendo empréstimos. E aí, em um momento, eu falei, poxa, eu acredito que eu não vou conseguir seguir, porque se eu voltar a ministrar aula em universidade, naquele contexto que eu te falei, vou passar a vida inteira, eu não vou nem conseguir pagar a minha dívida. E uma coisa que eu tenho sempre de família, que minha mãe sempre nos ensinou, que a gente tem que honrar o nosso nome. Então, se a gente foi capaz de ir lá fazer um empréstimo, a gente também tem que ser capaz de honrar o compromisso e pagar. Então, eu não é do meu perfil virar as costas, dívida, fica aí, vamos falir a empresa, está tudo bem. Não é do meu perfil. Então, eu estava adoecendo já. Eu acho que, com certeza, eu já estava num processo de depressão que eu não descobri, porque eu não tive nem a felicidade, né, nem a condição financeira de pagar um médico para ver qual era o meu estado, como que as minhas faculdades mentais estavam indo, porque eu já não estava dormindo mais. Eu acordava, às vezes, na madrugada para poder pensar em mecanismos e foi, de algum modo, foi assim que surgiu a escrita de alguns livros. Então, eu tive um grande amigo meu, tive dois grandes amigos, né? Na pandemia, eu tive ajuda de pessoas que acabaram pagando o aluguel da faculdade para a gente tentar ainda a última tentativa, né? Tentar ressurgir dos mortos. E aí eu tive um grande amigo meu, Rafael Ferraz, que ele falou, eu falei, olha, eu não tenho dinheiro. Ele sempre falava para mim que era uma loucura abrir essa faculdade, mas, meu, você precisa de ajuda, eu estou aqui. Mas que loucura, Rogério. Meu Deus, você não pode... Uma vez ele falou assim para mim, que eu parecia uma pessoa dentro de um jogo de rugby, e é ali que eu entendi que eu estava fazendo tudo errado. Ele falou, você é uma jogadora de rugby, mas você entrou lá dentro sem capacete, sem joelheira, sem protetor. E você está lá jogando o rugby com os grandes players. Você está lá disputando com a Uninove, que é uma bandeira forte em São Paulo, a Anhembi Morumbi, e por aí vai, a Anhanguera. E ele falou, desse jeito você vai adoecer. E eu sei que quando a gente empreende, uma parte da nossa vida fica ali. Você é mais do que ninguém sabe disso. Mas não podia ser daquele jeito. E aí ele falou, vou te colocar em parceria com uma multinacional. E ele me apresentou para uma grande equipe da Pearson, que é referência no mundo, né? E aí ele me colocou lá dentro e eu fiz durante um ano várias palestras em várias escolas. E aí eu levantei uma grana que eu consegui ainda manter o projeto que não estava indo bem por um ano. E fazendo essas palestras, eu me conectei com algumas pessoas e eu cheguei à equipe do Rossando Kingley. Eu produzi 2 livros para ele, cedi todos os direitos autorais para ele, mesmo eu tendo escrito todo o livro. Isso foi um acordo que eu fiz, então tá tudo bem para mim. E aí eu consegui um recurso para poder seguir ainda por 6 meses, porque a operação, em média, ela era em torno de 50 mil mês para a faculdade ficar em pé. Eu pagava de 7 a 10 mil reais a alocação do espaço, então era um custo alto. E aí eu fui escrevendo os livros. E aí, quando eu encontrei esse caminho dos livros, cada vez que eu precisava de um dinheiro, eu resolvi escrever um livro. E aí era nas madrugadas, porque a faculdade continuava operando. Tu ganhou dinheiro escrevendo livro, então? Ganhei. Que Só que o legal. dinheiro que eu recebia dos livros, que eu cedia os direitos autorais, graças a Deus o Rossando Klinger é uma pessoa muito séria, então ele ainda colocou lá, né, no livro consta que fui eu que escrevi, mas o projeto é dele, né? E aí, com esse dinheiro, eu fui fazendo a operação da faculdade. Continuava espremida, mas eu acho que a lição que eu pude ganhar sobre isso tudo, se eu puder orientar você que empreende hoje, você que está pensando em empreender, fazer um plano de negócios e se cercar de pessoas, das pessoas certas e dos ambientes certos. Porque eu não conhecia você. Se eu tivesse conhecido você, acho que nessa época, eu não teria deixado de fazer a faculdade. Porque o que me faltou foram pessoas que pudessem me guiar e falassem, vai por aqui. Não é que eu não tinha amizade com alguns donos de faculdade. Eu tive o professor Jonatas, que foi uma pessoa que abriu a porta da faculdade dele para eu ser diretora, mas eu me tornei, a partir do momento que eu contei para ele na mesa, olha, eu vou abrir a minha própria faculdade, ali naquele momento nós nos tornamos concorrentes. Então, por mais que ele me ajudasse, ele doou lá cadeiras, mobiliário para mim, mas muitos alunos começaram a estudar comigo. Então, de algum modo, ele não podia me ensinar o caminho, porque me ensinar o caminho, de algum modo, também era perda de alunos para ele. E nós estamos falando de São Paulo, nós estamos falando de Santa Catarina. A gente fala que Santa Catarina não é Brasil, né? Ter o que a gente vive aqui não tem como descrever, porque ninguém vai pegar na sua mão e falar, vem aqui, eu vou te ensinar a ser corretora,
Você vai aprender habilidades que você não tem, você vai ganhar dinheiro com isso e ainda tem os doidos que vai embora, né? Então, assim, quem vai fazer isso? Então, Quem faz? você, Ah, o Gui Martins, Pai Calixto. Pai Calixto. É isso Então, aí. assim, é difícil você ter isso. Então, é muito raro. Então, assim, se você que estiver me assistindo, se você não é do novo imobiliário, mas você trabalha nessa área, venha sem medo, porque o que a gente tem aqui é algo diferenciado. Mas se você não estiver no novo imobiliário, não saia empreendendo, não saia fazendo as coisas sem você ter o devido respaldo, porque cada corretor é uma empresa, nós somos uma empresa. E para você representar a sua empresa, você precisa ter um embasamento teórico e vai ter momentos que vão ser muito difíceis. E vai ter momentos que você vai querer largar tudo, porque o básico bem feito, ele não é tão simples, porque ele demanda de você disciplina, organização e demanda, às vezes, você ser humilde. E eu gosto muito de falar que a palavra humildade ela vem da raiz humus, que significa terra. E para você conseguir ter um bom desempenho na área que a gente está, o que significa ter a humildade? Você se curvar à terra. E se curvar à terra é você se curvar a você, Mortari, ao Martins, ao Calixto, porque você tem que deixar de lado as suas pretensões, as suas verdades e falar, eu vou seguir nesse caminho. E, às vezes, você não prospera, não é porque você não sabe fazer, é porque você quer fazer do seu jeito. E nem sempre do seu jeito vai dar certo. E está tudo bem, porque assim, vocês já trilharam o caminho. Eu queria lá atrás poder ter encontrado alguém que falasse para mim, Rogéria, você tem que fazer isso aqui para operar a faculdade. Olha, vai por aqui. Eu não precisava de ninguém para fazer por mim, mas eu precisava que alguém pudesse me guiar. Então, o que a gente tem hoje no Novo, que são os 16 passos, o básico bem feito, ele é uma coisa que é rara, porque é uma parceria que te ensina a ganhar, te ensina a faturar, mas assim, hoje eu acho que o dinheiro que eu tenho na minha conta, ele não significa nada, Gui, diante das coisas que eu ganhei. Que legal. Muito bom, Rogério. Você falando ali de tudo que você passou, veio uma frase que eu ouvi esses dias que fala que a maioria das pessoas querem o palco, mas não estão dispostas a enfrentar as dores dos bastidores, né? E é nos bastidores que a vida real acontece e é onde que o sucesso ele é forjado. Então é muito fácil hoje olhar e falar assim, nossa, a Rogéria tá ganhando grana pra caramba, tá vivendo extraordinário, mas ninguém sabe tudo que você passou, né? E eu sei que você devendo por um banco, eu imagino como que deve ser, né? Imagino como que deve ser você devendo por um banco, conta chegando, batendo na tua porta, milhares de pessoas dependendo de você, porque você tinha, você tinha 1.000 alunos, era? Ou quantos alunos você tinha? Hoje eu tenho 2.000 alunos. Na Hoje época você eu tem 2.000 tinha alunos. 1.000. É. E eu acho que a maior preocupação é saber que se der errado, tem um monte de gente que vai, como que fala, você vai cortar o cordão umbilical do sucesso de muitas outras pessoas. E isso poucas... Isso é bem legal trazer esse assunto, porque quem olha de fora às vezes não vê os bastidores de quem empreende. O risco que é você ser empresário, ainda mais ser no Brasil. Eu falo que há 10 anos atrás, quando você abriu uma empresa no Brasil, o teu risco era 50-50. 50% de dar certo e 50% de dar errado. Hoje é 90-10. É 90% de chance de dar errado e 10% de chance de dar certo. Então, o empreendedor hoje de sucesso, o cara que está liderando a empresa, está transbordando a vida dos outros, está mudando, impactando a vida, tem que ser respeitado. Esse cara merece ser respeitado. Hoje, infelizmente, eu vejo as pessoas idolatrando, respeitando esses líderes de Instagram, líder de feed de redes sociais, gestores de palco que nunca construíram nada, quando tem a galera aqui ó, na batalha, fazendo acontecer, colocando 200, 300, 400 pessoas dentro da empresa, enfrentando a burocracia do Brasil para abrir uma empresa econômica, processo, enfim. Então tem que respeitar muito. As pessoas que têm CNPJ de verdade, que empreendem no Brasil, tem que ser respeitado, tem que olhar diferente, porque não é fácil empreender no Brasil. Não é fácil você vencer no Brasil. Nós temos empresa fora
nos Estados Unidos. E não sei, para você que está nos assistindo, não sei se você, para você que já conhece os Estados Unidos, mas para você que não conhece, você vai ver que a primeira vez que você for para lá, e se você for para Orlando principalmente, os primeiros 5 dias que você está lá, você entra nas lojas e você fica pensando, nossa, eu sou um idiota. Eu sou um idiota, eu sou um idiota, idiota. E aí você começa a entender o quanto que a gente rala aqui para vencer. E eu falo que o brasileiro ele é vencedor desde a hora que ele nasce. Parece que já é configurado na cabeça do brasileiro de falar, cara, você vai ter que ser um super-herói, tua vida vai ser difícil pra caramba, levanta a cabeça e faz acontecer. Não importa onde você nasceu e de onde que você é, a família que você tá. Se prepara que o mundo lá fora vai ser difícil. Então, eu acho que a gente já nasce pré-programado a ter uma vida difícil. E o brasileiro é engraçado porque... Ele não desiste, né? De ele vez eu não ter desiste. desistido fazendo as coisas erradas, eu permaneci no É isso erro, aí. porque eu não tinha orientação. É isso aí. E claro, eu não sou ingênua, né? Claro. Eu deveria ter me preparado, mas a falta de orientação, você só persistir nas coisas erradas também não vai dar certo. Então, é como se você fosse lá para a imobiliária, aí você senta na cadeira, mas você não faz o que tem que fazer. As coisas não vão acontecer. Porque você precisa fazer exatamente o que precisa ser feito. E às vezes as pessoas não entendem o que precisa ser feito. E aí o resultado não vai vir. Então, eu estava fazendo muito, mas eu não estava fazendo as coisas certas. E hoje, depois de todo essa imersão que eu tive contigo, né, com o Gui, com o Calixto, eu consegui até melhorar a minha operação. Que legal. Porque eu tenho ainda, né, os polos da Unicesumar, eu tenho 5 unidades em São Paulo e uma em Porto Belo, e eu consigo melhorar o treinamento da minha equipe, eu consegui conversar, né, com o meu time, implementar processos, e isso tudo se deu por quê? Porque o método da ONI ele não funciona só na área de imóveis. Perfeito. Ele funciona em Pra outros vida. segmentos, porque tudo que você colocar disciplina, né, tudo que você Hiperfoco. tiver fé, tudo aquilo que você se propuser a fazer com organização, porque não é fácil. Ninguém aqui está dizendo que é fácil você fazer 40 ligações por dia, mas é possível, porque eu já fiz mais de 40 ligações por dia. Então, tudo que você abrir mão, né, às vezes a gente tem que abrir mão de certos prazeres. Aquele prazer de bater aquele papo com aquele colega que é muito parceiro, aquele desabafo, aquela espiada no Instagram que a pessoa entra ali quando ela vê passou 3 horas. Então, a gente precisa se reeducar. E não é fácil se reeducar, mas se as pessoas seguirem o nosso processo, seguirem o nosso método, elas vão conseguir. Porque eu sempre brinco com os meus amigos, se eu conseguir, você não vai conseguir, então... Muito bom. O Guizão, né, o Gui Martins, essa fera aqui, ele fala muito, eu não sei exatamente a frase que ele usa, mas ele fala que o teu sucesso está atrelado ao tamanho da tua renúncia, né? Ele fala muito essa frase e é a maior verdade do mundo. Todas as pessoas de sucesso, elas tiveram que renunciar em algum momento da sua vida. Todas as pessoas de sucesso real passaram em algum momento da sua vida por uma fase de desequilíbrio. Ou eles tiveram uma fraqueza na sua família, ou uma fraqueza na sua saúde, ou uma fraqueza emocional para chegarem lá, visão clara, aonde que queria chegar. Então não existe uma matemática perfeita e nem existe a vida perfeita. As pessoas falam, não, a vida é um equilíbrio, você tem que ter... Não, beleza, a vida é um equilíbrio depois que você já chegou lá. Mas até chegar lá, você vai ter que viver o excesso. Não tem como. Isso podem me julgar falando isso, podem achar que está errado, mas todas as pessoas de sucesso já viveram um momento de desequilíbrio na sua vida. E não adianta, a vida real é essa. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, Rogério. Quando que foi a ideia de estou em São Paulo, estou empreendendo, vou vir para Santa Catarina e vou entrar no mercado imobiliário? Onde que deu onde que acendeu essa lâmpada na sua cabeça aí? Por incrível que pareça, foi um aluno que me deu a ideia. Eu vim fazer um treinamento em dezembro de 2023 em Porto Belo. E quando eu
sempre costumo falar que é Deus mesmo que coloca a gente no lugar certo, né? Porque eu vim fazer essa palestra, esse treinamento, e eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito apaixonada por natureza. Mas vivendo na Selva de Pedra, que é São Paulo, que São Paulo é um lugar maravilhoso para a gente passear, mas é uma cidade que a gente trabalha muito. E em São Paulo eu tinha esquecido até que eu gostava da natureza. E aí eu fui palestrar ali no centro de Porto Belo, na Unicesumar de Porto Belo, e aí eu estava terminando a palestra, Gui, e era finalzinho de tarde, eu olhei assim para fora, porque era bem assim na frente da praia esse local, e aí tinha um céu assim alaranjado. O céu naquele dia estava incrível, porque assim, a gente brinca que Porto Belo tem um dos mais belos pôr do sol, né? E aí era aquele céu alaranjado, assim, e eu tive uma sensação tão boa de dar aquele treinamento, e alguma coisa no meu coração me falou, eu nunca tinha passado por isso. Eu senti assim, eu quero morar aqui. E às vezes, quando eu viajava com meu esposo, quando a gente estava voltando da viagem, meu esposo sempre brincava assim comigo e falava assim, ó, pode, eu vou ficar aqui, você pode ir lá em casa, pega nossas coisas e volta. Então, quando nós fomos a Maragogi, ele fez essa brincadeira. Quando nós fomos para outras regiões do Nordeste, ele fazia essa brincadeira. Pode ir lá e buscar mala e volta. E eu ouvi ele brincando e eu nunca levei isso em consideração. E naquele dia ali eu brinquei com ele, ele tinha me trazido, eu falei para ele, pode voltar para São Paulo e buscar as nossas coisas, porque eu quero morar aqui. E aí, quando esse aluno me ouviu falando isso, o aluno falou assim para mim, professora, a senhora é tão comunicativa, se a senhora quiser vir mesmo morar aqui, por que a senhora não faz um curso de corretor de imóveis? Porque aqui é só prédio que sobe, professora, a senhora pode trabalhar com isso. E eu voltei para São Paulo, parecia que a voz daquele menino não saía da minha cabeça, Gui. E eu sou uma pessoa muito organizada, muito certinha. E aí eu voltei para São Paulo. E quando virou o ano de 2024, eu já sabia que eu queria uma coisa diferente, eu não sabia o quê. E aí eu falei, vou me inscrever e vou fazer o curso do Cresce. E aí, quando eu fiz o curso, recebi o diploma e faz aquele estágio, toda aquela burocracia em São Paulo, quando eu estava prestes a terminar o curso, o pessoal me ligou, Rogério, tem como você fazer um outro treinamento aqui para nós. Você tem disponibilidade? Eu falei, agora, só me manda o dia e a passagem que eu vou. E aí, no caminho, eu não era muito de Instagram, assim, de redes sociais, eu não tinha tempo para essas coisas, né? E aí eu fui olhar o Instagram e aí eu vi um anúncio seu. Que legal. Ah, se você tem interesse, clique aqui. Eu tinha acabado de terminar o Cresce, assim, tinha acabado de terminar, não tinha nem chegado o Cresce ainda, tinha acabado de receber o diploma lá, aquele processo todo. E eu recebia e eu fui, dei a palestra e ali eu já respondi ali no anúncio e alguém já falou para comparecer na 236. Eu nem sabia o que era 236, eu nunca tinha botado o pé em Itapema. Já tinha vindo a Porto Belo, não tinha colocado o pé em Itapema. E aí eu cheguei na 236. Eu estava um pouco nervosa, porque pensa uma pessoa que fez 26 anos a mesma coisa, 27, né? E ali quando eu cheguei, Gui, olha, tenho que agradecer muito você e sua família aqui publicamente, porque aí você veio que você seu sorrisão largo aí. E você já me acolheu ali, você já me abraçou ali. E aqui, você não sabe como eu estava num momento de desequilíbrio. Eu me segurei ali para não chorar. Porque eu sei, como é que pode alguém que nunca me viu na vida, não sabe quem eu sou, não sabe de onde eu vim, se eu fiz uma coisa errada, se eu matei alguém, sei lá, né? Uhum. Como alguém vem assim com esse sorriso largo, fala, vamos conversar, vem conhecer, e você já foi abrindo a porta do novo imobiliário para mim. Eu fiquei. Quando eu terminei de falar com você, eu tinha transpirado, minha camisa estava molhada. Eu não queria dar um abraço final em você, porque eu estava molhada. E aí você pediu para contar um pouco, porque eu estava vindo ali. E ali, cada palavra que você falava, eu falava, é isso, eu vou ficar aqui. Eu não sabia como. E eu nunca fui uma pessoa assim, eu quero fazer isso e vai ser assim. Eu sempre fui uma pessoa mais tranquila. Então, assim, o que meu esposo queria fazer, a gente fazia. Quero morar em São Paulo, vamos morar em São Paulo. Ah, queria morar numa casa assim, vamos morar numa casa assim. Ah, queria ter um salão de jogos, vamos fazer um salão de jogos. Então, quando eu conversei com você, eu cheguei em casa e falei, olha, eu vou morar em Santa Catarina, eu não sei como, e eu vou trabalhar lá no novo imobiliário. Ele, quê? Tá louca? Bem assim. Falei, eu não sei como, mas eu vou. E ali eu já conversei com você, e aí eu já, minha cabeça, e aí eu só falei assim para o meu esposo, olha, quanto tempo a gente está casado mesmo? Agora, dia 12 de junho, a gente fez 21 anos, né, de casado. E até então a gente estava com 20 anos de casado. Eu falei, em 20 anos de casado, eu te pedi alguma coisa alguma vez? Te forcei a fazer alguma coisa?
E ele falou assim, não. Eu falei, então, eu queria te dizer que agora está na minha vez. Eu não quero mais morar em São Paulo. Eu não quero mais me esconder das pessoas. Eu não quero ficar segurando a bolsa. Eu não quero olhar 4 vezes para trás antes de entrar dentro do carro. Eu não quero mais viver essa vida, porque você pode estar em lugares maravilhosos em São Paulo. Basta você pegar uma entrada errada num viaduto e você não voltar para casa. Então, assim, eu fui treinada pela minha mãe para sentar em lugares sempre com as costas para trás, ter 2 bolsas, porque sempre alguém vai enfiar a mão no seu vidro e você tem que ter alguma coisa. Minha mãe falava assim: você tem que ter um dinheiro, porque se alguém vier te assaltar e você não tiver o dinheiro, as pessoas podem querer fazer coisas ruins com você. E ali eu falei: eu não quero mais essa vida, tenho uma vida melhor. E aí eu só pedi para Deus, antes de eu falar com você, eu falei: Senhor, me guia, me mostra. E aí você apareceu com aquele sorrisão largo. E aí eu falei: é isso. Deus é bom demais, né? Eu lembro, assim, de muitas pessoas que entraram no Novo. A empresa foi crescendo, mas eu lembro exatamente do dia que a gente se encontrou. E realmente eu falei pro Calixto esse tempo atrás. Então, abração pro Calixto. Pai Pai Calixto, Calixto, nossa, nosso sócio não tenho o que dizer dele. maravilhoso que te deu tanta direção, né, Rogério? Te ensinou. E a gente fala assim, foi muito doido, porque era para você vir para minha sala, eu tinha uma reunião com ele, acabei te deixando na sala dele, e foi tudo muito espontâneo, muito leve. Eu lembro mesmo que eu saí, eu te abracei, né, a gente saiu caminhando na calçada. Falei, não, vem cá, Foi vem isso contar mesmo. essa história aqui para mim, realmente. E quando você falou um negócio muito interessante. Você falou, você me acolheu sem saber quem eu era, minha história, se eu tinha matado, roubado. E cada vez mais que eu tenho me aproximado de Jesus, de Deus, eu vejo que quem sou eu para querer apontar o dedo para alguém. E se alguém errou algum momento da sua vida, eu tenho certeza absoluta que você tem sim o livre direito de se reestruturar, refazer a sua vida, te dar uma nova oportunidade. E eu acredito fielmente que Deus tem me utilizado dentro da minha empresa hoje para dar uma nova chance para as pessoas. Porque o que tem acontecido dentro das nossas empresas não tem explicação. Falei hoje por telefone para o meu irmão. As coisas que têm acontecido hoje na minha vida em relação a ser instrumento de mudança na vida das pessoas não tem explicação. E eu me sinto muito honrado a Deus. Eu falo que eu sempre vou honrar Jesus Cristo. Eu sempre vou falar que sempre falo que todas essas bênçãos derramadas na minha vida é toda honra e glória dele. E eu sempre vou fazer isso. E hoje eu estou aqui em frente a uma campeã de vendas, uma mulher que já ganhou muita grana, que já está investindo, que virou uma chave, e esse é o grande propósito. E falando em propósito, quase chegando ao fim do nosso podcast, você acredita, Rogério, dentro desse teu sentimento que você tem de estar onde você está hoje, que vir para o mercado imobiliário é te trazer para dentro da empresa da maneira que você vê, porque existe algum propósito por trás disso? Ou você vê assim, aconteceu, realmente foi uma ocasião do momento, sente que você tem um propósito hoje dentro do novo imobiliário ou no mercado imobiliário? Eu sinto, porque eu sempre tive uma espiritualidade muito grande. A minha família é uma família muito religiosa. Minha mãe sempre trouxe a questão de Deus, de estudar a Bíblia. Minha mãe sempre acordou todos os dias agradecendo a Deus por a gente estar viva. Ela falava: filha, se a gente acordou com saúde, está tudo bem. Em alguns momentos que eu tive dificuldade em São Paulo, eu sempre me apegava com Deus. E eu nunca fui uma pessoa de ficar falando de Deus. Só que eu sinto, sim, que eu tenho esse propósito, porque eu sempre senti no meu coração que o meu propósito era ajudar famílias e pessoas a se desenvolver. Eu não sabia que em algum momento esse propósito poderia não ser 100% voltado para a área de educação, mas eu sempre senti no meu coração que eu tinha que ajudar outras pessoas a se desenvolver, porque eu tenho certeza que Deus não me deu esse presente de ter uma vida que eu tenho hoje sem que não era para eu só receber isso e ficar ali usufruindo, porque se eu fui ajudada como eu fui, eu acredito que eu tenho essa missão de ajudar outras pessoas. E antes de eu vir conversar com você, eu ajoelhei, eu pedi para que Deus me guiasse, que Ele me mostrasse onde eu devia estar. E dentro do novo imobiliário, eu tive várias provas, sabe?
Às vezes tem gente que pode achar que a gente fala de Deus. Nossa, está falando de Deus, mas assim, eu tive várias provas de que eu estava ali e eu me conectei mais com Deus depois que eu vim para o Novo Imobiliário. Porque eu, nesse período de muita dor, algumas vezes eu conversava com Deus. Falava, pai, por que está acontecendo assim? Por que não está dando certo? Por que eu não estou conseguindo? Me guia, me mostra. E eu vim com um pouco de dor, sabe? E eu fiz as minhas pazes com Deus no Novo Imobiliário, Gui. Que é muito forte Então, ouvir isso, viu? eu estava fazendo tudo, eu estava fazendo o básico bem feito, eu estava ligando, eu estava telefonando e às vezes por alguma razão não estava conseguindo fechar vendas. E aí um dia nós temos o hábito, né, ali na nossa sala de fazer as nossas reuniões de alinhamento semanal e depois a gente sempre faz uma oração. E alguém ali puxou a oração naquela segunda e alguém falou assim, olha, se você está achando que as coisas não estão indo bem, faça as pazes com Deus. E eu tenho meu tio Manuel, que é irmão da minha mãe. Minha mãe hoje tem 86 anos, meu tio Manuel tem 92. E antes de eu vir para Santa Catarina, eu fui na casa dele, porque é um tio recente. Eu só conheci esse tio vai fazer 1 ano, porque minha mãe tinha perdido o contato com os irmãos dele. E nós encontramos esse irmão dela depois de 50 anos que eles não se viam. E aí eu descobri um pouco do lado do meu tio, minha mãe e meu tio vieram da Igreja Batista. E quando minha mãe veio para São Paulo, ela se afastou da família dela e perdeu o contato. Então, na minha família, a gente tem esse misto de católicos e evangélicos. Os irmãos têm esse... E eu sempre fui aquela que ficava ali no meio, agradando um pouquinho um lado, um pouquinho o outro, para não deixar ninguém infeliz. E aí, quando eu ouvi esse negócio de fazer as pazes com Deus, e meu tio tinha me falado, né? Ele tinha contado que ele tinha feito as pazes com Deus e que a vida dele tinha se transformado. E aí, quando eu vi pazes de novo, aquilo me tocou fortemente. Aí eu conversei com Deus. E Gui, se você acredita ou não, é algo que eu não posso controlar. Mas naquele dia que eu ajoelhei e fiz as pazes com Deus, falei, Senhor, eu entrego minha vida para você, não importa o que passou. Eu vou fazer o que tiver que ser feito, o Senhor já sabe que eu não vou desistir, eu sinto que aqui é o meu lugar. E aí, no outro dia, eu fui lá e vendi. Cara, muito forte. Que E benção. dali para frente, eu comecei a fazer uma venda atrás da outra, Gui. Uma venda atrás da outra. E aí essas meninas malucas do Novo criaram esse grupo sem nem me pedir, me enfiaram lá no grupo e falaram que elas estavam precisando de ajuda. E aí eu vinha num mês também com bastante dificuldade. Eu falei, Deus, se é para eu seguir ajudando essas mulheres, porque assim, eu não quero, eu gosto de ajudar as mulheres e eu gosto de ajudar os homens também. E eu tenho vários corretores que me falaram, Rogério, obrigada pela sua ajuda, ó, consegui vender porque você me ajudou. Esse mês mesmo, teve 3 pessoas que estavam lá no ranking que me mandaram mensagem. Rogério, muito obrigado, suas palavras, o seu jeito. Então, assim, eu nunca fui de tomar partido, mas eu falei, Senhor, se eu tiver que ajudar as mulheres, se é esse o meu propósito, me sinaliza. E aí eu falei, Senhor, se for para eu ajudar essas mulheres, me ajuda a fazer uma venda, porque eu vou pegar um pedaço desse bônus aí, que tinha uma consultora que estava dando bônus. Se vendesse, ia ganhar 3 mil do tráfego. Eu falei, se for, pai, que eu faça essa venda, porque aí eu vou dar um pedaço desse bônus para as meninas. E Gui, você acredita que eu fechei uma venda? Mas eu chorei igual criança. Porque eu falei, não precisa, não, já entendi, né? Não precisa perguntar mais nada. Que legal. Eu não vou mais titubear, né? Eu falo que Então, depois que você fica íntimo de Deus, a conexão ela é direta, né? É pedido, você pede e assim, pediu, então toma. Você quer mais o quê? E nunca mais eu pedi nada. Eu falo que depois de um tempo, isso é uma concepção minha de vida, eu falo depois de um tempo que você está fazendo bem, Deus está vendo que você está trabalhando, que você está transbordando, que você está passando pelas suas fases difíceis sem se queixar, sem reclamar, está levantando a cabeça, está batalhando, chega uma hora que Deus fala assim, agora você venceu, agora você passou por todas as provações em terra, agora é só bônus. E vai. Então, quem tem fé, quem acredita e quem entrega de fato a sua vida a Deus, não tem como, tem caminho errado. Você acredita que, por exemplo, acabou o bônus do que a gente tinha lá para as Mulheres Unidas, né? E eu falei, gente, acabou o bônus, não tem mais bônus, a outra venda que eu fiz não veio o bônus ainda. Então, eu falei, vamos seguir essa semana aí sem bônus e seja o que Deus quiser, cada um que trabalhe com seus leads que recebeu, cada uma recebeu em torno de 10 leads ali. Falei, cada um que lute, vamos fazer repescagem, que não tem bônus, gente, beleza. E segui aí ontem, uma moça lá da consultora falou, Rogério, sua cliente não pagou ainda
Lá, mas, pode fazer lá a nota do bônus, Olha que benção. que a gente vai adiantar aqui. Aí eu falei, olha, pai, só agradecer. E assim, Rogério, para a gente finalizar, muito legal. A tua história ela é inspiradora e o mais interessante é que hoje você inspira homens e mulheres dentro da nossa empresa, né? Você se tornou uma referência. E aí eu vou deixar de spoiler para o próximo episódio, que a gente vai se encontrar, que a gente vai entrar a fundo no mercado imobiliário, no mercado de vendas. E para a gente finalizar essa noite, eu quero que você deixe uma frase para quem está te assistindo. Imagina que nesse momento você está conseguindo mandar uma mensagem para o mundo inteiro, para todas as pessoas do mundo. Você vai olhar naquela câmera de lá e vai falar o que está dentro do teu coração, e aí a gente vai encerrar esse podcast. Tá combinado. Eu acho que eu tenho 2 palavras. A primeira é que a gente não consegue nada sem estudo. E o Gui, para mim, é uma grande inspiração. E eu, esses dias, falei que o livro chama Alegria, Alegria. Mas até chegar na alegria, você precisa percorrer o caminho. Seguir os mentores certos e ser firme. Então, assim, se você não leu esse livro ainda, ou leu correndo, começou a ler e dormiu, volta lá, leia o livro e se aperfeiçoe. E uma frase que me acompanha é: nada sucede ao homem que a sua natureza não possa suportar. Então, se está doloroso, ligar. Se está difícil, se você acha que você já fez de tudo, saiba que sempre a gente pode fazer um algo a mais. Então, não desista, porque é persistindo no lugar certo, com as pessoas certas, que você vai prosperar. E se você ainda não está no lugar certo e você é corretor, entre em contato conosco, porque esse sorrisão do Gui não é para mim, não, que vocês sabem que eu não tenho botox, eu tenho meus cabelinhos brancos, eu amo também a esposa do Gui, amo a esposa do Calixto, é porque eles são assim, de abrir os braços. Eu sempre costumo falar que eu posso não ter tido o melhor pai, eu posso não ter acompanhado, né? Meu pai não pôde me acompanhar em vida, mas eu sempre ganho uns pais, uns mentores, uns pais jovens, assim, esses gatos garotos, né? Mas eu acho que o que eu posso dizer é: não desista, esteja no lugar certo. Se você estiver no lugar certo, o sucesso ele vem. Muito obrigado, Rogério. Foi uma satisfação muito grande estar aqui com você. Obrigado por essa noite, obrigado pela sua entrega. E quero contribuir no que você falou, só para a gente fechar, que eu falo que o sucesso ele mora logo depois da tua última tentativa. Então não para, não desiste, continua firme no caminho. A vida às vezes passa por algum desequilíbrio, por tropeços, às vezes a gente pensa em desistir e é normal pensar em desistir. O que não é normal é desistir. Então continua firme no seu caminho. Tenha a visão clara de onde você quer chegar. Agradeça pela sua vida que você tem hoje, mas seja incomodado. E batalhe pelos teus sonhos, que não tem erro. Se você for uma pessoa do bem, trabalhadora, uma pessoa que transborda, tua hora vai chegar. Gente, chegando ao final, quero agradecer. Rogério, muito obrigado. Obrigado a você que nos assiste, nos acompanha no Básico Bem Feito. É sempre um prazer, uma honra estar aqui nesse momento de transbordo. Que vocês tenham uma noite extraordinária, uma noite de descanso. Para quem está trabalhando, começando a jornada de trabalho nesse momento, que a sua jornada de trabalho seja maravilhosa. Que amanhã, a sua sexta-feira, seja incrível, que seja a melhor sexta-feira da sua vida. Porque, como nós falamos hoje, né? Se nós estamos aqui hoje respirando, falando, conversando, nós já somos milionários, já somos pessoas mais do que abençoadas. Tá bom, turma? Grande abraço e nos encontramos no próximo episódio do Básico Bem Feito.